Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de banco de dados e também seja bem-vindo ao módulo 53 2026. Eu sou o professor mediador Daniel Deison e o professor da disciplina de banco de dados será o professor José Bruno. Por motivo de problemas de saúde, o professor José Bruno não vai ministrar a aula de hoje, certo? Mas a gente vai disponibilizar para vocês uma aula gravada do professor Vitor Pedroso, certo? Da disciplina de banco de dados. Antes de eu começar a aula gravada, certo? Eu vou passar os recados que a gente tem para hoje. Lembrar vocês que a atividade de estudo 1 e a atividade mapa está disponível lá no ambiente da disciplina, como também os vídeos de orientação, tanto da atividade mapa, quanto também da atividade de estudo 1. Está lá disponível, lá no ambiente da disciplina, como os vídeos estão lá no material da disciplina. Lembrar vocês das horas complementares, das horas de extensão, acesse o menu lateral, extensão, atividade extensionista. Tem várias atividades de extensão disponíveis para vocês realizar. Lembre de acessar o material da disciplina, onde está os slides de aula ao vivo, onde está os editais, cronograma de aula conceitual e cronograma de aula ao vivo, vão estar todos os materiais lá no material da disciplina. Lembrar vocês da sala do café, está lá disponível para vocês, dica de leitura da minha biblioteca, acesse o menu lateral, bibliotecas, minha biblioteca vai ter um acervo de livros lá para vocês fazerem a leitura. Veja os comunicados, faça as leituras dos comunicados que é enviado para vocês. E lembrar vocês também do nosso hackathon, do nosso segundo hackathon, em uma parceria entre a Unicesumar e a Clique, certo? Onde está trazendo 15 mil reais em premiação. Vou disponibilizar aqui para vocês o link do site do Hackathon, monte suas equipes, certo? E aí vocês participar dessa competição, onde está disponível para vocês várias trilhas da Clique, certo? E as inscrições vão até o dia 27 de julho. Lembrando a vocês que o tema do nosso hackathon é transparência e equidade na reconstrução do Rio Grande do Sul, com premiação de 15 mil reais dividida entre as 3 melhores equipes, um desafio de análise de dados e visualização analítica da ClickSense, certo? As trilhas de aprendizagem e também oficinas exclusivas com a equipe da Clique para vocês. Tendo dúvida do Hackathon, manda uma mensagem no Fale com o Mediador, que eu estou disponível para tirar essas dúvidas. Está disponível também para vocês lá um grupo do Discord, para vocês entrar lá no grupo do Discord para interagir, certo? E tá aí o link para vocês do nosso Hackathon. Como eu falei no início da aula de hoje, a nossa aula será uma aula gravada, porque o professor Bruno está doente, certo? Mas ele irá gravar a aula, certo? Irá disponibilizar para vocês a aula gravada. Vou compartilhar aqui a tela, certo? Com a nossa aula de hoje. A turma é bem numerosa, são vários cursos, tem uma galera aqui que está animada e é muito boa a sua animação. Porém, o que acontece? Como é uma turma que o chat vai enviando muita coisa aqui, né? Eu pediria que a partir de agora a gente enviasse no chat, conforme eu for dando a aula, vocês forem colocando as dúvidas, as inserções sobre os conteúdos da nossa aula. Por quê? Porque senão eu perco aqui a sua dúvida, que pode ser de outro, pode passar, tá bom? Então, vamos focar no nosso chat aqui, direcionado para o nosso conteúdo. Os boa noites aí já estão recebidos, tá certo? E eu peço por gentileza que vocês colaborem nesse aspecto. Por quê? Porque daí eu consigo ler o chat, consigo voltar aqui, interagir com vocês, enfim, tá bom? Estamos combinados assim? Eu agradeço já a participação de todos, tá bom? Então, vamos começar aqui, vou pedir... Ô, Dayana, não tem presença, não marca presença, né? O ato de você assistir não marca presença, tá? Vocês podem assistir ao vivo e podem assistir por demanda também. É muito importante para nós que vocês assistam aqui conosco, tá certo? Então, eu pediria que vocês deixassem o chat agora só para isso, tá? Cancelamos os boa noites aqui e vamos para o nosso conteúdo. Lógico, eu vou fazer uma apresentação minha aqui, breve, tá? E
isso, no final tem enquete, você pode responder lá também, tá bom? Mas depois deixa para o final aqui, vamos aproveitar a nossa aula para falar sobre os nossos conteúdos, tá certo? Então, vamos lá. Vou pedir para o professor Fábio jogar os slides aqui, por gentileza, professor. Obrigado. Beleza, vamos lá. Vou dar um start. Como você, não sei se vocês já tiveram aula comigo em outra disciplina. Caso não tiveram, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, tá bom? Então, não, fica aí repetido, tá? Se você já me conhece, mas não leve em consideração. O tempo que eu me apresentar aqui, que eu levar em consideração, já está computado no tempo das aulas aqui, tá? Você não vai perder nenhum conteúdo. O que eu peço é que você tenha atenção quando aqui, tá bom? Então, vamos lá. A nossa disciplina, é importante você saber, é a disciplina de banco de dados. Hoje, a gente vai fazer uma prática diferente, tá? A gente já não vai sair aqui fazendo um banco de dados de uma maneira, como que eu vou dizer? É, Direto no SQL, enfim, a gente não vai usar hoje. A gente vai por uma camada antes, que é entender o problema do cliente e modelar o nosso banco de dados. A gente precisa, antes de sair criando um banco de dados, e eu vou mostrar para vocês como fazer isso, mas o que a gente precisa muitas vezes? Ter um entendimento prévio de alguns conceitos e também de modelagem, tá certo? Então, eu vou ter essa conversa com vocês. A partir de agora, eu gostaria da atenção total de vocês. Por quê? Qual que é o meu método de aula? É uma crescente nas aulas conceituais, na aula prática aqui. A gente vai falar de um conceito que vai depender de outro e no final a gente vai ter um produto. Só que para ter esse produto, a gente precisa passar por algumas coisas, tá certo? Então não é repetição de aula conceitual, nada. Eu só vou trazer aqui à tona para a gente conseguir fazer as nossas práticas. E tem prática que não é tão prática, é prática meio teórica, onde a gente vai escrever, a gente vai fazer. Então, por isso que eu gostaria da atenção de todos, tá certo? Então, é a nossa aula 1 e eu já deixo desde já uma mensagem para os meus alunos, né? Como é praxe, o que vocês estão fazendo aqui hoje, não é verdade? Estão deixando de fazer outras coisas para futuramente conseguir se formar, futuramente ter uma oportunidade de trabalho no mercado em geral, para vocês futuramente galgarem novas perspectivas. Porém, você só conseguirá esse objetivo se agora você tiver em mente isso que eu vou dizer para vocês. Ou seja, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E como que você cria o seu futuro? Tirando um tempo, como vocês estão fazendo agora, para angariar conhecimento, angariar novas oportunidades, participar. Só que isso demanda tempo, demanda você fazer algo diariamente, você está empenhado. Só que as dificuldades, elas vêm, por exemplo, no decorrer da faculdade, porque problemas a gente vai ter e tal. Disciplinas, às vezes, a gente não vai tão bem em umas, em outras a gente vai melhor, enfim. Não deixe que esses obstáculos podem vocês, que vocês possam passar por eles. Por quê? Porque esse tempo na academia é um tempo que vai acabar, que se finda. E você vai lembrar disso, olha, eu me dediquei e agora eu só vou ter essa oportunidade porque eu me dediquei lá atrás. Então, desde já eu deixo o meu incentivo para vocês, tá? O meu incentivo para que vocês não desistam, porque vai ser algo que vai, com certeza, assim como mudou o meu, vai mudar o futuro de vocês, tá certo? Então, fica aqui uma mensagem que é de Abraham Lincoln, não é uma mensagem minha, mas que deixo para incentivo de vocês. Legal? Vou fazer uma breve apresentação minha, tá? Não vou aqui fazer um muito extenso, mas como é praxe também, eu vou me apresentar. Eu me chamo Victor Pedroso, eu trabalho aqui na Unicesumar, na instituição, como professor desde 2012, atuo nos cursos, já dei aulas de outras disciplinas, essa aula também
eu dou ela há muitos anos, aula de banco de dados, e estou sempre aqui me atualizando sobre as perspectivas de banco de dados. É uma coisa que eu gosto muito, é um assunto que eu gosto muito. E trabalho também como analista de sistemas numa empresa de desenvolvimento aqui na cidade de Maringá, no Paraná, onde eu fico, e atuo como analista de sistemas. Sou analista de sistemas sênior lá, já vão fazer aí 5 anos que eu atuo nesta empresa. Mas eu trabalho já há algum tempo na área de tecnologia, eu trabalho desde 2000, foi o meu primeiro estágio, desde 2001, aproximadamente aí 25 anos, na área que eu estou atuando, tanto na parte eu já fiz estágios, fui galgando novas oportunidades e hoje estou nessas duas funções aí, certo? Eu fiz pós-graduação de banco de dados, por ser uma área que eu gosto muito, eu fiz uma pós-graduação numa área que eu acho que é determinante para qualquer área da computação. Por quê? Porque se você atua como desenvolvedor, você vai estar tendo que saber de conceitos de banco de dados. Se você atua como infraestrutura, você vai ter que saber de instalação, de gerenciamento e tudo mais. Se você atua na área de requisitos, você vai ter, que é a área que eu atuo hoje, você vai ter que saber noções de criação de banco de dados, de criação de tela, de campos, de rotinas, enfim. Então, eu acho uma área que é muito legal, primeiramente, e também muito importante para a tecnologia de maneira geral. Legal? E formei-me em processamento de dados, a maioria de vocês nem sabe da existência desse curso. Eu formei em 2003 pela Unicesumar, sou formado aqui, então eu fiz graduação na Unicesumar, pós-graduação na Unicesumar e atuo como professor aqui na Unicesumar desde 2012. Então, foi um lugar que me deu oportunidade, certo? Já aproveitando aqui, eu deixo para os meus alunos a minha rede social chamada LinkedIn, tá certo? Se você não tem LinkedIn, não sabe do que eu estou falando, eu sugiro a você já começar, se inscrever nessa rede social, fazer o seu currículo, seguir algumas empresas de tecnologia, se inteirar desse assunto que ele é muito importante. Então, para os meus alunos, eu não deixo o Instagram. Infelizmente, não vou te adicionar no meu Instagram. E nem nas outras, eu só tenho Instagram, mas não adiciono. Por quê? Porque eu acho que o LinkedIn fica muito bom para conversar com o aluno, para o aluno, quando eu sei de uma vaga, por exemplo, em outra empresa, eu divulgo quando eu dou alguns cursos que eu dou aqui na cidade, eu divulgo também no LinkedIn, tanto pela empresa quanto meus cursos mesmo. Então, o que eu tento direcionar da área profissional para o meu LinkedIn. Então, será um prazer ter você lá na minha rede social. Só me adicionar, tá bom? Só me procurar lá, Victor Pedroso. Tá? E aí, volto a dizer, se você não tem LinkedIn, comece a se inteirar desse assunto para que você consiga começar a fazer sua vitrine lá, né? Então, com essa vitrine, você vai poder galgar novas oportunidades nas mais diversas empresas. Tá bom? Então, essa é a minha apresentação. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fique à vontade para mim, tá bom? Pode mandar lá na minha DM que eu respondo você. Então, vamos lá. A disciplina em si, ela já tem o nome dado e é o que ela é, né? Então, a disciplina é de banco de dados. E a gente sempre fala assim, né? Banco de dados. O que é banco de dados, né? A gente sempre imagina um banco composto por dados, mas não é, né? Banco de dados, basicamente, a gente pode dizer que elas são estruturas abstratas utilizadas para o armazenamento de dados, permitindo o armazenamento de dados, a manipulação e recuperação dos dados. Então, o que acontece que eu posso dizer para vocês assim, de uma forma. Porque o que a gente quer no dia a dia? O que o nosso cliente quer, o nosso usuário? Quando eu digo cliente, usuário, são as mesmas pessoas para mim, tá certo? Então, o que o nosso usuário, o nosso cliente quer? Ele quer um software que tenha a ideia de fazer o que ele precisa, isso é fato. Só que o que basicamente ele quer? Ele quer voltar amanhã e ter o dado que ele gravou ontem. Então, ou ontem até o final do dia. Então, basicamente, a gente vai
possibilitar a qualquer tipo de usuário, a qualquer tipo de sistema, armazenar dado. E essas estruturas que nós chamamos de abstratas, elas são abstratas porque elas ficam dentro do PC ali, no HD, guardando os dados, e a gente cria essas estruturas e permite o armazenamento. Se a gente só armazenasse, também é um banco de dados. Só que a gente tem que pensar um pouco além desse, eu vou dizer entre aspas, porque eu nunca subestimo um banco de dados, tá? Entre aspas, não é só armazenar dados. A gente precisa manipular esses dados. A gente precisa recuperar esses dados. Por quê? Porque quando o cliente quer o seu chefe lá quer um relatório, ele quer que esse relatório seja emitido da maneira mais rápida possível. Então você cria o software, cria o relatório que busca no banco de dados, que faz toda a amarração de dados e mostra isso da maneira mais rápida possível. Porque ninguém quer ficar esperando. E hoje em dia, eu não sei se houve esse tempo. Eu vou falar muito das antigas e vou falar das novas também, das novas tendências. Mas eu não sei se houve um tempo que as pessoas elas consideravam aguardar alguma coisa. Sempre teve essa, esse imediatismo de eu gravar e trazer o dado da maneira mais rápida possível. Então, quando a gente fala de banco de dados, a gente pode não só pensar nele num buraco que eu jogo dados, mas que eu traga essa manipulação de maneira rápida e eficiente. E principalmente no mundo que a gente vive hoje, que a gente já vivia lá atrás, e a gente continua vivendo e viverá por muito tempo, como diz, o mundo não é um ursinho carinhoso, né? Que as pessoas não fazem mal umas para as outras. Elas têm por objetivo prejudicar às vezes. E nós, enquanto pessoas da tecnologia, nós temos que estar sendo o seguro do nosso cliente. Por quê? Do nosso patrão, das pessoas que estão usando o nosso sistema, por exemplo. Então, se eu tenho um sistema que está armazenando dados e houver alguém mal intencionado e tenta derrubar, e tenta excluir, e tenta fazer algo para me prejudicar em relação ao meu banco de dados, esse banco de dados, onde estava armazenado toda a história lá, todos os dados que eu quis que fossem armazenados, eu tenho que possibilitar a essa pessoa a recuperação e a perca mínima possível de dados. Então, o que eu quero já desde então aqui começar com vocês nessa aula é: tirem um pouco de que banco de dados é só armazenar dados e está tudo lindo. E não é. A gente tem que armazenar, disponibilizar de maneira eficiente e, caso haja alguém mal intencionado que por alguma razão, ou não também, uma má manipulação por alguém, também pode prejudicar. E aí, o que acontece quando alguém manipula mal? Você tem que voltar o estado anterior, o mais próximo possível, para não haver perca. Logo, banco de dados é algo muito mais complexo do que, entre aspas, não estou subestimando o banco de dados, somente armazenar dados. Eu tenho que saber voltar esses dados e o cliente ter o mínimo possível de prejuízo. Pensa agora, a Amazon sofre um ataque nesse momento, um ataque por alguma razão, alguém consegue e vai lá e eles perdem o banco de dados lá por alguma razão que só eles sabem lá, alguma razão, eles perdem. Qual que vai ser o primeiro passo? Tá, onde que está armazenado esse banco de dados? De que forma? Qual foi o último backup? O que eu tenho? Por que houve? Tentar entender o porquê que houve esse ataque. Lógico, aí vai para outras vertentes. Mas enquanto eles estão vendo o porquê do ataque, tem alguém tentando recuperar isso de uma maneira mais rápida. E é isso que muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram falar essa expressão de DBA,
Database Administrator, que é o administrador de banco de dados, vai ter essa posição de voltar o banco mais rápido para restabelecer, enquanto outros profissionais vão estar vendo se tem alguma porta aberta, que alguém acessou, enfim. Não sei, não vou entrar nesse mérito, até porque não é da nossa disciplina. Mas, em paralelo, vai ter um cara voltando ao estado do último, para não perder vendas, para não perder. Pensa, 1 minuto parado a Amazon, quantas vendas eles perdem? 1 minuto parado, qualquer site de vendas é tempo das pessoas que estão trabalhando com banco de dados de maneira geral, é o quê? É não só armazenar, mas cuidar de questões que estão próximas ao banco de dados, como manipulação rápida e recuperação de dados também. Legal? Então, gosto de trazer esse contexto para quê? Para trazer a gente para uma realidade. Porque muita gente só fala assim: banco de dados é fácil, é só armazenar dados e jogar lá. Cara, até é, né? Para quem já tem um conhecimento. Porém, o que eu já endosso para vocês aqui é o seguinte: não subestimem banco de dados. Por quê? Porque ele trata de outras questões que não são somente a de armazenamento. Legal? Então, vamos seguir aqui, vamos falar um pouco de toda vez que a gente instala um banco de dados, por exemplo, que a gente tem um banco de dados disponível para as pessoas fazerem uso, a gente tem 2 tipos de usuários, basicamente. Eu tenho o usuário que consome o banco de dados, que para ele, tanto faz, ele vai ter uma página, essa página está ligada num banco de dados e ele interage com a página. Tá? E eu tenho o usuário que faz ajustes no banco de dados, que insere dados diretamente, que faz consultas no banco de dados usando softwares que são gestores desse banco de dados. Então, eu tenho o perfil do usuário, que é o usuário normal, que é a gente, quando entra lá no site e faz uma compra, a gente faz um cadastro, a gente sabe que aquilo vai ser armazenado. Esse é o tipo de usuário comum. E a gente tem usuários especialistas, que são usuários que vão consumir esse banco de dados, fazer o uso, gerenciamento. Então, o banco de dados, normalmente, ele já vem, a maioria dos bancos de dados, quando os instalados, eles têm um próprio deles, que nós chamamos de SGBD, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. Então, todo e qualquer banco de dados precisa ter uma tela onde você vai fazer o gerenciamento daquilo. Pode ser por prompt de comando? Pode ser, beleza? Mas pode ser uma tela específica também. E existem softwares específicos para fazer gestão de qualquer banco de dados, tá certo? Então, esse tal de SGBD, ele faz o seguinte, ó, ele permite primeiro, ele é o intermediário entre o usuário e o banco de dados. Logo, eu estou falando do usuário especialista, não do usuário que vai lá e se cadastra no site, tá certo? O usuário que eu digo é o que consome, que gerencia, que tem acesso à estrutura do banco de dados de alguma forma. Então, eu tenho esse cara, tá certo? E eu tenho, para isso, esse software que vai me permitir a criação de uma estrutura que vai ser criada para que ela receba o armazenamento do dado. Então, é através do sistema gerenciador de banco de dados que eu vou ter ali o SGBD, eu vou ter a possibilidade de digitar. Sabe, fazendo uma analogia aqui, quando a gente tem lá a gente vai digitar o código-fonte. A gente não precisa, às vezes, a maioria conhece o VS Code, né? O VS Code vai permitir que a gente digite o nosso código-fonte. Então, o SGBD ele é meio a nossa linguagem ali, que vai permitir, é o software que permite. A linguagem pode ser JavaScript, pode ser Java, pode ser qualquer outra, mas o programa que eu uso é o VS Code. Aqui é meio parecido. O banco de dados pode ser Oracle, pode ser Postgre,
pode ser Firebird, mas eu uso um SGBD para fazer um gerenciamento. É que quando a gente instala o SGBD, por exemplo, o PostgRE, o banco de dados PostgRE, ele já vem com SGBD próprio. Quando a gente instala o Oracle, ele já vem com SGBD próprio. Então, para isso que serve esse programinha, que depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. Isso! O Igor falou aqui, ó, o SGBD seria tipo uma IDE. Isso, basicamente, tá bom? Então, a gente usa ele para o intermediário entre o código que a gente vai digitar, o nosso banco de dados e o nosso e a gente, certo? Permite a organização dos dados de maneira relacionada. Bom, quando a gente está falando de bancos de dados relacional, o SGBD nos permite criar esse tipo de estrutura. Legal? E, por último aqui, permite ao usuário manipular os dados de uma forma rápida. Certo? Então, ali ele vai ter uma possibilidade de trabalhar os dados de uma forma até rápida, com algumas coisas que são mais voltadas para o dia a dia da manutenção de um banco de dados. Ele ajuda perfeitamente. Legal? Então vamos lá. Bancos de dados relacionais. Eu tenho da IBM aqui o DB2, eu tenho o Oracle, Firebird, Interbase, PostgRE, SQL Server, MySQL. Eu tenho vários tipos de bancos de dados que são relacionais, tá certo? E eu deixo sempre para as nossas aulas o PostgRE SQL, certo? Eu sou meio raiz. Como vocês viram, eu sou meio da antiga, né? Então, eu gosto de trabalhar um pouco não de forma até web, eu trabalho até de forma local com o PostgRE. E a gente vai trabalhar com ele. Professor, posso trabalhar com outro nas nossas aulas? Eu preferiria que não, tá certo? Vamos direcionar. Professor, eu não conheço o PostgRE. É um excelente momento para você conhecer. Professor, eu conheço o PostgRE. Então, bora aqui que você vai ter mais facilidade nas nossas aulas, tá certo? Antes de darmos sequência aqui, professor Fábio, de falar do nosso modelo aqui, eu vou um pouquinho para o chat, que eu vi que a galera tá muito ensandecida aqui. Então eu vou ver aqui algumas perguntinhas, tá? Então vamos lá aqui, ó. O Igor falou, banco de dados é uma parte muito sensível, são dados de pessoas reais que precisam usar aquele software. Legal, bom adendo. E a Igor, o Vitor falou, BD, a memória é o cérebro por trás de sites, app, legal. Aqui, o Matheus falou o seguinte, Oracle entra nessa classe? Entra, Oracle entra. Entra no modelo relacional, igual eu mostrei para vocês agora, porém ele tem lá o SQL Plus, se não me engano, que é o SGBD dele. Mas deve ter outra interface também disponível para Oracle. Alguém falou que eu estava tentando lembrar uma linguagem, né? O Python. O SGBD seria tipo uma IDE. Isso. Por exemplo, o VS Code é uma IDE que você usa para programar em Python, né? Então, é uma interface que você usa. Então, aqui o Vitor falou que estava usando MySQL e não gostou. Legal, então a gente vai usar PostgRE aqui nas nossas aulas. Aqui, alinhando conhecimentos, eu uso Dbeaver para incluir carros em um banco de dados de alinhamento. Legal, se conhece o Dbeaver, bacana. O Dbeaver é um SGBD que vai para vários tipos de banco de dados. Aqui, o Matheus falou, pode explicar o que é uma IDE? Vamos lá. Quando vocês forem estudar programação, vocês vão ter que digitar o código-fonte de vocês em um lugarzinho, certo? Que aí você vai compilar e gerar o seu programa. Então, uma IDE é um programa que você vai digitar o seu código de programação. Mas não é para hoje, é só para fazer uma analogia. E é a mesma analogia aqui. A gente usa o SGBD para digitar o nosso código que a gente vai criar e manipular o nosso banco de dados. Foi essa analogia que eu fiz. Legal, Matheus? Espero que tenha ficado claro.
A qual banco de dados mais utilizado? SQL Server, PostgreSQL, MariaDB, Oracle. O estudante, vai variar, tá? Depende muito de empresa para empresa. Um banco de dados tem sido muito utilizado, depende do nicho, tá? Se for no SQL, talvez ali MariaDB, se não me engano, ele é no SQL. O Oracle, ele é muito utilizado, só que ele tem um custozinho um pouco alto, né, de quando ele chega num limite, e o PostgreSQL, ele é gratuito e ele tem uma performance muito boa. Inclusive, o RP, o sistema na empresa onde eu trabalho, é, 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 em PostgreSQL. Então, eu recomendo bastante. Por quê? Porque ele é bem robusto e serve para a maioria das aplicações, certo? O Scorpion perguntou o que é IDE. Scorpion, eu acho que já está respondido. A Andressa falou o seguinte: para o banco de dados precisamos dominar a linguagem de programação? Não, não precisamos. Tem estruturas que são utilizadas lá para criar fazer consultas de banco de dados que tem muita correlação com linguagem de programação, tá certo? Mas não é uma obrigação, não tem. Mas quando você aprender, você vai ver que tem uma correlação e vai fazer sentido para você. Quando você vê programação, você vai lembrar de banco, ou quando você vê banco, você vai lembrar de programação. Pode acontecer uma das duas coisas, certo? O Cadu falou o seguinte: não só isso que vocês estão falando. Imagine que o sistema RP de uma empresa, tudo que está rodando em uma produção está ligado ali em relatórios, OPs, compras, logs, estoques. Olha, Cadu, você já conhece de sistema de chão de fábrica, hein? Gostei de você, porque o sistema que eu trabalho é especialista em chão de fábrica. Muito bom. E você tem total razão. Se vocês querem, é só ler a mensagem dele aí, faz muito sentido. Professor, dá para usar o Guto? Dá para usar banco de dados online, Supabase em um SGBD tipo VS Code? Opa, dá sim. Com JavaScript fica, ó, show de bola. Mas não é o nosso objetivo. Não vamos usar aqui nem VS Code e nem o Supabase. Mas dá sim. Fica legal. Aqui o Igor explicou lá para o Matheus. Tá. Legal, legal. Tem um pessoal respondendo vocês aí também. Professor, no mercado, qual seria mais utilizado? MySQL ou PostgreSQL? Depende, não tem muito como. Cada empresa vai ter o seu foco, né? No livro está falando para instalar MySQL, no livro está falando, mas nas nossas aulas nós vamos usar o PostgreSQL, tá certo? O PostgreSQL possibilita a linguagem de Python, manipulação. O PostgreSQL possibilita a linguagem de Python na manipulação dos dados? Se tiver ligado, sim. Se você conseguir ligar o Python no PostgreSQL, sim. Aqui, por último, para encerrar aqui, nós usamos o sistema Trier de banco de dados, que usam PostgreSQL. Antes era MariaDB e tem uma diferença muito grande. Cara, não sei, porque eu nunca usei MariaDB para te dizer, assim, dia a dia, tá? Não sei se eles têm uma diferença gigante aí, né? Eu acho que tudo vai do tipo de aplicação que você está fazendo. Se eu prefiro relacional ou no SQL. Sabe o que eu prefiro, ô Leandro? O Leandro escreveu aqui: Leandro, você prefere relacional ou no SQL? Não tem questão de preferência nesse caso. O que acontece? Tudo vai depender do tipo de coisa que você esteja desenvolvendo. Se você esteja desenvolvendo uma aplicação que vai ter um armazenamento diferenciado, alguma coisa voltada ali num projeto no SQL, então eu prefiro no SQL. Agora, se eu estou trabalhando no RP, que é banco de dados relacional, e assim, então, eu vou para o lado onde precisar de mim, tá bom? Então, não tenho preferências, eu vou onde tiver a necessidade. Eu acho que a gente tem que ter abrir a nossa mente, tirar as preferências de lado e aprender aquilo que é necessário para cada vez que a gente for chamado. Eu preciso trabalhar nesse projeto que tenha no SQL, então eu vou estar preparado para trabalhar nele. E eu vou me adaptar, tal. Eu preciso trabalhar num projeto RP que tenha banco de dados relacionais. Oracle, beleza, estou nele. PostgreSQL, estou nele. Ou seja, eu vou muito por esse lado, tá? Porque se você cair na questão de preferência, quando você entrar no projeto, você já vai entrar meio desestimulado. E não é o objetivo. O objetivo é você crescer com o projeto, fazer o projeto evoluir, não é verdade?
Então vamos lá, seguindo aqui, qual a gente deve instalar no PC? PostgreSQL ou MySQL? PostgreSQL, mas não agora, não agora. Agora não, depois. O que eu quero de vocês agora é atenção. Ó, passei a maioria das perguntas aqui, só uma ou outra que talvez eu tenha respondido já, que eu passei. Então, o que eu quero agora, a atenção de vocês, porque a gente vai falar de um assunto que a gente não chegou definitivamente no banco de dados físico. A gente ainda vai estar no modelo relacional. E o que é esse modelo relacional? É uma etapa que a gente precisa ter antes de construir o nosso banco de dados. Por quê? Você já sai fazendo uma casa do nada? Não. Você faz o que antes? Você faz um projeto, não é verdade? Então, você precisa projetar. Cara, você vai sair fazendo a ermo? Não, você precisa construir algo que seja substancial. Por quê? O que acontece? A maioria falou aqui, porque o banco de dados é o coração, é o cérebro, é aquilo, é aquele outro, é importante e tal. Concordo com tudo que vocês falaram, tá? Com tudo. Porém, esse coração vai estar deficiente se a gente não souber desenhar ele antes. Se a gente não souber fazer ele da maneira correta, projetá-lo da maneira correta, para que você consiga consumir e fazer com que ele cresça da maneira correta. Então, eu não saio construindo uma casa de qualquer forma, eu crio um projeto. Eu não saio construindo um banco de dados de qualquer forma, eu crio projeto. Eu faço um modelo antes, que nós chamamos de modelo relacional, ou famoso MER, tá certo? E o que é esse MER, né? O modelo relacional permite a representação da estrutura lógica do projeto com uma visão genérica. Sua estrutura é feita de forma clara e simples, possibilitando representar os dados do mundo real com objetos denominados entidades e conjunto de entidades. Então vejam que aqui a gente já tem um termo novo, chamado entidades. Então, a grande pergunta é, como que eu começo um banco de dados? De onde que eu começo? Não estamos falando de nada pronto, estamos falando de coisas iniciais, de processos iniciais e bem iniciais. Primeiro problema, primeira coisa é a gente entender o problema do cliente. Quando a gente vai conversar com o cliente, a gente tem que ter na perspectiva que o cliente às vezes não sabe tudo que ele quer. Normalmente é assim. O cliente não sabe tudo que ele quer, mas a gente vai construir. Ou seja, a gente tem que pegar o que o cliente necessita e trazer para a criação de um banco de dados. Ou seja, o primeiro passo que eu tenho que fazer é anotar as necessidades do cliente. Existe um termo chamado, não é nem de banco de dados, tá certo? É mais do português mesmo. É do português, chamado descrição textual narrativa, onde eu vou anotar todas as necessidades do cliente. Por exemplo, o cliente precisa incluir transportadoras. Beleza. Então, eu vou escrever isso. O que eu vou mais fazer? Eu vou retirar o máximo de informações de que o cliente vai me dar. Por quê? Porque quando eu estou conversando com o cliente, ele está num ambiente no campo da ideia. E ele vai trazer para mim as necessidades dele. Então, eu vou retirar as informações devidas para a implementação do meu banco de dados. E uma outra técnica que o pessoal usa, que é a descrição textual narrativa ainda, é analisar os substantivos das frases e caso esse substantivo seja relevante ao sistema, podemos transformá-los em uma entidade. Mas calma, eu já vou mostrar para vocês com exemplos práticos como que a gente faz, tá? Como que a gente vai fazer isso. Vamos lá. Quando eu vou modelar, eu tenho que ter em mente, primeiro,
o cenário que eu vou modelar. Por exemplo, eu vou criar um banco de dados de uma fábrica de canetas. O que que eu preciso? O que que eu preciso saber? Eu preciso saber sobre o processo daquela empresa. Como que eu compro a matéria-prima, que eu faço as ordens de produção, como que eu faço as coisas acontecerem lá. E muitas vezes eu vou ter esse cenário só indo lá. E algumas vezes você não vai lá, você vai ter que conversar e a pessoa vai ter que te dar uma noção de como é. Então, ter em mente como que funciona é uma parte importante, porque aquilo vai te dar know-how para que você cresça e consiga construir algo dentro da realidade daquele cliente. Então, para você modelar um banco de dados, ter o cenário em mente ajuda. O que mais que ajuda? Detectar o substantivo no momento da análise do sistema. Então, quando eu tiver ele falar algumas palavras chaves, eu vou já ligar a minha antena e vou falar assim, opa, isso é importante, isso pode ser importante, isso, e eu vou elencar isso e dizer para o cliente, perguntando, isso é importante ou não é? Porque a gente está desenhando um banco de dados, tabelas de um banco de dados, é uma estrutura de um banco de dados. Outra coisa a ser levada em consideração, o nome dessas entidades. Porque quando eu quero ver um processo, eu tenho que elencar o que desse processo é importante que eu controle. Vamos supor, a secretária tem que cadastrar todos os pacientes. Qual que é o substantivo aqui, por exemplo? Secretária, pacientes. Então, pacientes é o que eu quero controlar. Então, pacientes é importante que eu queira controlar? É importante? Se é importante, eu vou elencar como uma entidade. É a nomenclatura que a gente dá, certo? Dentro do ambiente de banco de dados. O que mais? Padronizar os nomes. Tudo é padrão, tá certo? Temos que padronizar. Se eu coloco plural nos nomes das entidades, eu vou colocar plural, singular, abreviações corretas, fazer tudo da maneira como o português manda, certo? Não escreva de forma incorreta. Por mais que às vezes nossa área não seja área de humanas, a gente é muito cobrado pelas nossas escritas. Então, temos que levar isso em consideração. Fazer um diagrama em rascunho, em próprio punho mesmo. Então, quanto mais informações eu conseguir rascunhar, melhor vai ficar a minha modelagem do meu banco de dados, certo? Definir o tipo de organização mais adequado. Vou dar um exemplo. Ah, eu preciso de um software de R$ 1 milhão para fazer uma gestão da minha modelagem? Talvez não. Talvez o que você precisa é um bloco de notas, as anotações. Num segundo momento, um software para você desenhar as suas entidades, certo? Então, você pode usar de recursos mínimos para fazer coisas que são boas, do que você usar recursos complexos e não fazer uso. Ah, porque agora você vai ter que fazer um não sei o que, usar esse software que tem que se cadastrar, tem que renovar. Cara, às vezes as coisas são mais simples. Talvez simplificar para conquistar, tá certo? Então, vamos partir da nossa modelagem da maneira mais simples possível. Qual que é a minha ideia aqui? Abrindo um parênteses aqui na minha aula, que tudo seja feito de forma onde o simples possa crescer para grandes sistemas, certo? Então, vamos de forma step by step aqui, certo? Passo a passo aqui, degrau por degrau. Então, vamos, o que eu quero que vocês me acompanhem nas minhas ideias. Próximo, realizar um bom levantamento do método manual e do procedimento junto ao principal usuário. Então, qual que é uma outra orientação para uma boa modelagem? Além de anotar, além de detectar o que é importante, o que eu quero controlar, tal, o que eu tenho que fazer?
ver como que o usuário faz hoje. Às vezes ele faz uma planilha lá, ela pode te ajudar como documentação para você começar a fazer o seu banco de dados, a modelagem do seu banco de dados, certo? Então, são dicas que eu trago para vocês que, nos próximos momentos aqui, eu acredito que vão fazer sentido, tá certo? E vocês já circulem aí, vocês estão anotando, eu tenho certeza. E eu vou trazer aqui um exemplo bem simples. Eu não trago nada muito complexo que eu não quero confundir vocês. Então vamos supor que eu fui lá e falei assim, ó, estou fazendo um levantamento e eu escrevi o seguinte, ó, o funcionário necessita realizar o cadastro do cliente para que seja realizada a manutenção do produto. Esse processo foi visto por mim junto com o cliente. Legal? Eu pergunto para vocês aqui, quais são as entidades que a gente quer controlar aqui? Porque toda entidade vai ser uma tabela futura no nosso banco de dados. Então, o que eu quero controlar do processo do meu cliente? Então, aqui, eu poderia ter o quê? Ó? Funcionário, eu posso querer controlar. Eu posso querer controlar o cliente. E eu posso querer controlar o produto. Então, nesse caso aqui, a grosso modo, quais são as minhas entidades principais? Funcionário, cliente e produto. Então, por isso que nós temos que escrever o nosso requisito para que nós consigamos chegar. Professor, mas isso você inventou? Sim, eu inventei, é um caso. Quem que poderia passar uma história dessa? Vocês também podem inventar, mas isso pode vir do cliente para nós. E isso pode ser um item do nosso controle. Então, aqui, ó, o funcionário necessita realizar o cadastro do cliente para que seja realizada a manutenção do produto. Então, o que são levado em consideração aqui, nesse momento? O que eu quero controlar? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que a gente brinca. O funcionário, eu posso querer controlar o funcionário? Por que eu, ao realizar o cadastro de um cliente, seria importante cadastrar o funcionário? Às vezes, para saber quem cadastrou aquele cliente. Eu posso querer. Pode não ser importante? Pode não ser. Vai depender do quê? Da regra de negócio. Mas como está escrito aqui, eu tenho que escrever aqui. O cliente, ele é importante? Sim, porque ele deseja realizar o cadastro do cliente. Então, eu tenho que ter ele como entidade. Para que seja realizada a manutenção do produto. Então, a Vânia escreveu assim, ó, a manutenção não seria uma entidade? Ô, Vânia, é o seguinte, ela pode sim ser uma entidade. Por quê? Porque diz aqui que seja realizada a manutenção do produto. Só que ela pode causar duplo sentido aqui, a manutenção, certo? Que é o quê? A manutenção do produto, ela pode ser apenas o controle do produto, mas ela pode gerar, por exemplo, uma ordem de serviço, que é a manutenção, por exemplo, que você também pode chamar de manutenção. Então, isso vai depender da gente no momento da análise. Não tem problema se você colocar manutenção aqui. Poderia ser, sim. Mas, como eu elenquei aqui alguns substantivos, apenas funcionário, cliente, produto, esse caso de manutenção poderia ficar para um segundo momento, por exemplo, para um refino, porque aí eu vou saber num outro que, por exemplo, assim, a manutenção num outro requisito. Talvez estaria em outro requisito aqui, a manutenção de produtos pode ser feita por mais de um funcionário. Um exemplo. Então, eu já tenho que vai ser uma entidade.
tá certo? Poderia sim, mas nesse caso aqui eu só trouxe os principais que a gente está controlando, mas não sei, eu acho que precisaria de mais um requisito aqui para manutenção estar junto aqui, mas não teria problema, não estaria incorreto você colocar aqui também. Então, eu vi que o pessoal está bem ativo aqui, estou gostando dessa turma, professor Fábio, eu vou colocar vocês para trabalhar um pouquinho. Então, eu vou passar, qual que é a ideia aqui, antes da gente sair fazendo, tá? Você pode fazer aí, abrir um bloco de notas, fazer, e enquanto isso, vocês vão fazendo, eu vou dar uma olhadinha no chat aqui, tá? Mas qual que é a ideia de vocês agora? Eu vou dar um estudo de caso, e eu quero que vocês elenquem a entidade, tá? As principais entidades que vocês acham que tenha nesse caso. Então, como que é a representação da entidade? A representação da entidade é um retângulo com o nome da entidade no meio, no modelo relacional. Só que vocês não vão mandar um retângulo aqui. O que eu quero que vocês façam? Que vocês escrevam o nome das entidades que vocês, né? Eu vou dar 1 minuto para vocês, mas eu vou fazer a leitura, tá certo? Então vamos lá, ó. Uma escola tem várias turmas. Uma turma tem vários professores, sendo que um professor pode ministrar. Ah, deixa eu falar, é uma lista, tá? Não fica digitando uma por mensagem, tá bom? Uma entidade por mensagem. Digita uma lista, tá? Então, uma escola tem várias turmas, uma turma tem vários professores, sendo que um professor pode ministrar aulas em mais de uma turma. Uma turma tem sempre aulas na mesma sala, mas uma sala pode estar associada a várias turmas, com horários diferentes. Então, 1 minuto aí, ó, são 21h38 agora, certo? Então, daqui 1 minutinho, eu vou falar do que o pessoal, repassar o chat aqui com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha no chat. O Roberto, enquanto vocês vão escrevendo aí, alguém falou aqui do TSQL, né? O mediador, ele já falou, não vi. Se eu já falei do TSQL. A gente não vai falar de SQL hoje não, viu? Eu acho que é Ivo, ou é Ivoni, não sei agora. Que tá tudo junto, acho que é Ivoni Leal, né? Ivoni, a gente não vai falar de SQL, tá? De TSQL hoje não. A gente vai falar de SQL, a gente vai aplicar ele ao Postgre, mas na próxima aula a gente vai começar nossas estruturas. Nas próximas aulas ainda, tá? Beleza. O Roberto, posso fazer um banco de dados dos componentes eletrônicos da minha oficina, tipo modelo, marca? Você pode fazer, Roberto. Aprende aqui primeiro, vê como que a gente vai estruturar e daí vai e constrói o seu aí como tarefa. Legal? Professor, parece que trabalha com o sistema SAP. Quem trabalha? Eu pareço? Não, eu trabalho com um sistema ERP chamado Seven, de uma empresa aqui de Maringá. Não vou falar aqui para não fazer propaganda, mas aqui de Maringá. O Fábio explicou, TSQL é uma extensão proprietária da Microsoft, SQL padrão, geralmente usada no MySQL Server. Isso. A gente não vai falar de MySQL Server, mas a gente vai falar de Postgre. O Luciano falou, professor, é criado depois um fluxograma com as informações? É criado o DER, Diagrama de Entidade e Relacionamento. A gente vai criar ele depois. O Ivoni falou, vamos usar? Fiquei sabendo que tem mais atualizado, não sei. Aqui, aí o Lá Loureiro colocou funcionário, cliente, produto, data de... Não, ele já colocou campos aqui, não. Aí aqui começou a Vânia. Eu pensei, por exemplo, do produto ser aparelhos que serão vários tipos de concertos diferentes. Por isso entendi que a manutenção seria a entidade. Mas entendi o que você explicou. Legal, né? Eu acho que
também, acho que num segundo momento, acho que poderia ter mais um requisito de manutenção. Aí o João já começou aqui, eu acho que já passou o nosso minuto, né? Só nessa passada aqui no nosso chat. Então o João já colocou aqui, ó, professor, turma, aula, sala, escola. O Davi colocou professores, turma, aulas, horários. A escola, o Paulo colocou escola, turma, professor, aula, sala. O Ivoni colocou professor, turma, aula, sala, horário. Escola, a Sulamita colocou escola, turma, professor, sala, horário. Aí nossa, Lavínia colocou escola, turma, professor, aula. O Ocimar colocou escola, turma, professor, aulas, salas. Eita, ó, aí sim, hein? O Leonardo, vou pular um pouco aqui. É Ivone. Desculpe, Ivone. É que no seu link aqui tá Ivoni, tá? Perdão. Aqui, ó, Ivoni Leal, tá? Com I no seu nickname. Então corrige lá. O Leonardo colocou turma, professores, sala. Tá faltando, hein, Leonardo? O Ian colocou turma, professor, sala. Tá faltando. Aí isso, maioria participando. O Leandro já foi um pouco além aqui, relação de muitos para muitos entre professor e turma, um para muitos. Vamos, calma, Leandro. Estamos no campo aqui ainda de elencar nossas entidades. Breve a gente vai para as cardinalidades. As entidades, o Robson colocou, são escola, turma, faltou uns espacinhos aí, né? Ajuda o professor aí, o Robson. Escola, turma, professor, sala, aula. Legal, legal, bastante participativo. Bom, muito bom. Aí alguém aqui, o Jefferson esqueceu que são substantivos. Escola, turma, isso, legal, bacana. Pessoal, muito bom participação aqui, top. O que eu vou pedir para vocês agora? Só um minutinho aqui. Vamos lá. Vamos para nossa resolução aqui. Beleza? O pessoal quiser deixar registrada aí a sua participação, ótimo, mas eu vou dar continuidade aqui, porque a gente já passou até um pouquinho do tempo que eu tinha estipulado. Então vamos lá. Primeiro, escola. Escola é uma entidade que eu quero controlar. Porém, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho, por exemplo, várias filiais de escola, né? Então eu não vou precisar, aí eu vou precisar cadastrar qual filial que eu tô de qual escola daquele sistema. Então, isso pode ser levado em consideração. Mas pode acontecer de não ser levado em consideração e o cara não preocupar com isso. Então, é uma coisa importante a ser decidida. Eu tenho filiais? Eu não tenho, né? Então, escola deve ser levada em consideração, mas deve ser analisado. Porque quando uma entidade é analisada e ela é utilizada no meu diagrama, eu chamo ela de entidade forte. Quando ela está listada, mas ela não é utilizada, ela é uma entidade fraca, tá certo? Então, uma entidade, ela vai depender do seu uso, da regra de negócio. Vamos supor que a regra de negócio não diga que eu tenho que cadastrar escolas, então, talvez isso pode não ser levado em consideração e bola para frente, certo? O que mais? Uma escola tem várias turmas, e turmas aparecem em vários lugares. Uma turma, ó, tem uma turma, uma turma, uma turma. Então, escola, turma. O que mais? Aulas, ó, apareceu 2 vezes aí, aulas. O que mais? Professor e professores, é a mesma, por mais que estejam escritos de forma diferente, um no plural, outro no singular, eu tenho que levar em consideração. Sala, eu tenho que cadastrar as salas. Sala 1, sala 2, sala 3, uma sala está associada à turma, né? Então, aqui, ó, uma turma tem sempre aulas na mesma sala. Então, tem uma associação entre elas. Mas uma sala pode estar associada a várias turmas. Então, por exemplo, de manhã teve aula da turma 1,
de tarde tem a aula da turma 2, à noite tem a aula da turma 3. Enfim, uma sala pode estar associada a várias turmas. Legal. E no final, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, ó, o exercício com as minhas entidades expostas aqui, ó, escola, turmas, aulas, salas e professores. Todas com um retângulo simbolizando as nossas entidades, certo? Legal. Gostaram? Um exercício simples, mas que representa muito dentro do dia a dia, que pode acontecer, que são dúvidas, questões que você tem que levantar sempre com o seu cliente, certo? Você tem que conversar com o cara para saber se ó, esse requisito vai ser importante ou não, se vai levar. Faltou os alunos aqui. É verdade, Vânia. Cadê os alunos? Eu não risquei eles. Professor, turma. Faltou os alunos. Várias turmas, tal. Que vai ter os alunos. Isso mesmo. Vai ter que ter os alunos aqui. Eu vou acrescentar depois os alunos aqui. Então, horários, ele pode estar ligado à turma. Presta atenção aqui. Porque assim, ó, a turma acontece no. A disciplina pode acontecer, por exemplo, num horário. Ela pode ser um campo dentro daquela turma, por exemplo, né? Então, eu posso ter aqui o campo de horário dentro de uma turma, por exemplo, certo? Então, ele pode estar dentro de alguma entidade já. Então, a turma 1 de matemática acontece às 10 e você pode colocar ali. Os alunos, realmente, eles foram esquecidos, eles deviam estar aqui, verdade. Uma turma, mesma sala, Então, os alunos realmente estão faltando aqui. Então, dada a correção correta, muito obrigado aí para quem lembrou, mas pode acrescentar os alunos aqui, tá bom? Então, partindo disso, vamos seguir aqui o nosso conteúdo. Aí, quando a gente tem uma entidade, ela pode ser composta de várias, que nós chamamos de várias informações, que nós damos o nome a ela de atributos. Então, não existe uma entidade sempre, uma entidade sozinha. Existe uma entidade com seus atributos. Por exemplo, eu tenho que, que, que compor a minha entidade com campos que eu preciso armazenar. Vamos supor o seguinte: primeiro, o que são atributos? São as propriedades utilizadas para descrever uma entidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, os atributos são as características contidas nas entidades. Por exemplo, uma entidade produto, nós podemos ter os atributos código, descrição, fabricante, preço, preço de custo, preço de venda, ou seja, é o que eu quero armazenar daquela entidade. Então, quando eu já elenquei qual é a minha entidade, eu tenho que ir para um próximo passo para elencar qual é o atributo que será armazenado naquela entidade. Então, eu falo pausadamente para que vocês consigam entender, certo? Por quê? Porque para alguns o assunto é bem novo, para outros já faz parte. Então, vamos lá. Então, vamos passo a passo. Quando eu elenquei qual é a minha entidade, agora, quais campos que eu preciso armazenar? Vamos lá. Quando a gente chega lá nas Casas Bahia lá e vai comprar um equipamento,
qual que é a primeira coisa que eles fazem com a gente? Eles nos cadastram no sistema deles. E eles fazem sempre meio que as mesmas perguntas. Por quê? Porque eles precisam armazenar as informações dos clientes. Então, quais são as informações que são relevantes nesse momento? O nome, o endereço, o bairro, a cidade, o e-mail, o que mais? O telefone e muitos outros campos. A gente pode ter uma infinidade de campos, mas o que vocês têm que levar em consideração? Vocês têm que levar em consideração que os campos podem ser muitos, mas eu tenho que ter os campos que eu realmente preciso armazenar naquele momento. Então, onde que eu vejo isso? Às vezes o cliente lá, tem uma planilha onde ele já faz o controle. Uma forma de você olhar isso é ver como ele faz o controle hoje. E você vai ter os campos que vão compor a nossa entidade. Então, se eu tenho a entidade clientes, quais são os campos que a gente vai armazenar? Os campos relativos ao cliente. Se eu tenho a entidade carro, quais são os campos que eu tenho que armazenar? Os dados relativos ao carro, ao veículo. Se eu tenho uma entidade médico, quais são os dados que eu preciso armazenar? Os dados relativos aos médicos. Ah, mas não é igual aos dos clientes? Não, pode ter endereço, pode ter, mas existem informações que não compõem. Por exemplo, todo médico tem o CRM, por exemplo. CRM é um código dos médicos. Logo, os médicos, eles têm, além das informações de nome, endereço, que todos têm, ele tem um código, um campo que tem que ser destinado. Então, cada coluna do meu banco de dados, da minha entidade, ela vai armazenar os dados que eu preciso. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Não tem um certo ou errado, mas o que é importante nisso tudo? É a gente listar quais são os campos que a gente vai criar. Isso é importante. Essas informações que a gente vai armazenar na nossa tabela. Por quê? Porque lá na frente, quando a gente for criar a estrutura no nosso banco de dados, elas serão importantes. Então, não economizem muito, mas também não exagerem. O que é importante é o que é ser levado em consideração no momento da criação do banco de dados. Porque o que acontece? Se você esqueceu de um campo, depois você pode criar, inserir novos campos. Não tem problema nenhum. Mas a modelagem ela tem que ter uma quantidade de atributos mínima, porque aqui na modelagem ele ainda chama atributo. Quando a gente for criar a estrutura física do nosso banco de dados, ele vai passar a ser a coluna ou campo, tá certo? Ou o campo da nossa coluna. Então, da nossa tabela. Por quê? Aqui nós elencamos a entidade. Quando formos criar fisicamente, ela será uma tabela, que é composta pelas colunas, que são os nossos atributos ou campos, tá certo? Então, essa mutação acontece. Pensem o seguinte, aqui na nossa aula hoje, a gente viu a prática do modelo relacional, do MER, né? Onde a gente está desenhando uma estrutura. Na nossa próxima aula, a gente vai ligar essas entidades umas com as outras. Para quê? Para compor o diagrama e só aí desenhar o nosso banco de dados. Entenderam? Entenderam que não é só criar o banco, a gente precisa desenhar para conseguir fazer isso da maneira responsável, consciente? Vocês compreendem isso? Então, para encerrar nossa aula aqui, fechar ela, eu vou passar aqui mais um trabalhinho para vocês. Então, crie os atributos para as entidades professores e turmas. Então, escrevam aí, não precisa ser muito, tá bom? Então, escreve assim, turma, abre parênteses, e alguns atributos. Professores, abre parênteses,
e alguns atributos que vocês acham que são relevantes. Lógico, lembrando sempre, nós nunca ficamos no achismo. Nós só estamos no achismo porque nós estamos aqui fazendo exercícios dentro da universidade, nós estamos no campo do estudo. Agora, no dia a dia, na criação, a gente tem que levar isso a sério e ter a certeza do que a gente está criando, tá certo? Aí muda de figura. É porque a gente está aqui. Aqui, ó, Jordana, né? Acho que é Jordana. Professores, ele mandou nome, CPF, e-mail. Isso, mas cadê o turma? O Guto mandou aqui, ó, turma. ID, turma, olha, nome, período, sala. Sala? Na turma? Na turma. Professor, ID, professor. Ah, tá. ID, professor, nome, endereço. Eu vou pegar alguns aqui, porque agora vai vir bastante, tá? Vou pegar alguns como exemplo aqui. O Ian. Aqui, ó. O Ian, professor. ID, nome, e-mail, matéria e turma. Legal. Aí, turma. Alunos, horários, materiais. Legal. O Jefferson, a aula já acabou. Eita, ainda não acabou, mas está caminhando para o final, Jefferson. Fica tranquilo. Fica tranquilo, tá? Ela acaba às 22h10. Então fica tranquilo, mas já está caminhando para o final. E que passa rápido, né? A Silvana colocou aqui, ó, professores, nome, disciplina, telefone, e-mail, turno. O Tiago, professor, matrícula. Tá faltando aqui, Tiago. O professor não tem só matrícula, não. Professores, plano de aula, professores, plano de aula, correção, atividades. O Antônio, eu acho que não seria isso, hein? Eu tô falando com o Antônio KK 2009 aqui. Ó, aqui você deu um fuga ao tema aqui, ó. O plano de aula é importante? Importante. Mas aqui o que a gente quer são informações, e vale para os demais alunos, tá? O professor Fábio, você consegue jogar esse para os alunos verem aqui? Esse que eu tô aqui? Aí. Isso. Pessoal, atenção aqui. Ô, Antônio, eu vou usar você como exemplo, por quê? Porque vale para você e vale para os demais também. Vamos lá. No nosso caso, o que a gente precisa aqui são de informações dos professores. Plano de aula, correção de atividades, elaboração de exercícios, provas, são atividades dos professores. Legal. Beleza. Mas o que a gente quer, ô Antônio e demais alunos, são, quando a gente tem uma entidade, lembre-se sempre, a gente quer informações relevantes àquele nome da entidade. No caso aqui é professor. O que eu quero no simples? Eu quero os dados do professor. Nome, endereço, telefone, e-mail, nome da mãe, nome do pai, nome da esposa, nome do filho. Pode ter muitas coisas, mas que sejam relativo a essa entidade, que é a entidade professor. Porque eu quero controlar as informações dele. Depois, se a gente tiver uma. Aí eu acho que isso que você escreveu são atividades do professor. Aí teria uma nova entidade, que não é o caso aqui, que a gente não falou delas, que falaria das atividades do professor, tá certo? Então, uma correçãozinha aqui que vale para os demais alunos, tá? Então, é importante a gente estar atento, inclusive, nisso. Legal? Isso aqui, ó, o Antônio postou depois. Turma, alunos, disciplina, horário, turno. Legal, legal. Aqui ele já fez certinho, tá? O Scorpio, professor, turma, curso, disciplina, horário. Não, o Scorpio é o seguinte, mano. Ó, professor não entra, cara, dessa forma. Professor é igual eu falei, ó.
dados daquela entidade. Aqui você está misturando turma, curso e disciplina. O professor, ele até pode estar ligado à disciplina, não tem problema. Mas daí seria, ele vai formar isso na turma, né? Se encontrar em algum lugar, beleza? Agradeço o elogio aqui da aula didática, esse é o objetivo mesmo, tá? Vou tentar ser o mais claro possível. Por quê? Porque se a gente entender isso aqui, a gente vai conseguir evoluir para as próximas aulas, que vai ser uma evolução, tá certo? Na próxima aula eu quero todo mundo sabendo minimamente o que é entidade, o que é atributo, ou já tendo na cabeça algumas coisas, fazendo alguma coisa do material aí, tá certo? Para vocês conseguirem evoluir, tá? Então, legal, participação legal. Deixa eu só analisar aqui mais alguém. A Ivone, professores nome, turma, horário, tal, tal, tal. Tá? E o Marcos colocou, elaboração de exercícios, lançamento de notas seriam funções. Exatamente. Poderia chamar funções, poderia chamar atividades, ô Marcos, qualquer coisa nesse sentido, tá? Salário poderia ser um campo do professor também. Salário, tá? Poderia ser uma coluna. Legal. Característica das entidades. Tá. Obrigado pelo elogio. Aproveitando o elogio, a enquete, professora Denise, muito bem lembrado, está disponível para vocês, senhores e as senhoritas. Logo, preciso que você responda. Porém, se não gostou, não escreve não gostou. Diz o motivo pelo qual você não gostou, para a gente melhorar para a próxima aula, tá certo? Então, aqui, ó, Scorpio, professor, capacitação, formação, seria? Não, professor, dois pontos, nome, endereço, telefone, tal, seria isso. Capacitação e formação seria, poderia colocar ali também como um campo, assim, poderia ter a formação do professor, mas tem que ter os outros, beleza? Pode até ter esse, mas tem que ter os demais. Tem que ter os demais. Alguém perguntou aqui, entidade seria como um objeto de PO, é, orientação a objeto. Olha só, vamos lá, ô Ian, vou responder isso para você e vale para os demais. Quando a gente fala de banco de dados, a gente está falando aqui, no caso, a gente está fazendo um projeto de banco de dados, para a gente desenhar o nosso banco, chegar no nosso diagrama e aí construir. Beleza. Lá no orientação a objetos, a gente faz as classes. As classes, elas são virtuais, elas não são físicas, elas são representações. Então, lá tem uma diferença, tá? Apesar de serem bem parecidas, elas têm a mesma estrutura. Eu já dei exercício para aluno transformar uma classe em um DER, por exemplo. Isso também. Por quê? Porque as representações são parecidas, com nomenclaturas diferentes e funções diferentes. O banco de dados, a gente vai chegar no banco de dados físico, com SQL, enfim. Lá, a gente vai tratar isso como na orientação a objetos, com campos em Java, e a gente vai tratar dentro da linguagem, certo? Então, é outro fim, tá? Apesar de parecerem bastante. Tá. Última lida aqui, professor, nome, endereço, telefone. Vamos ver o meu aqui, o que eu fiz? Então vamos lá, ó. Professores. Código, nome, endereço, bairro, data de nascimento, data de admissão, estado civil, fone fixo, fone celular e descrição da disciplina. Então vejam, que eu quero que vocês vejam algumas pontuações aí. Parem tudo e prestem atenção no que eu vou falar. Então, vamos lá. Eu listei os campos. Primeira coisa,
Algum campo meu tem acento? Não tem acento. Por quê, professor? Você não colocou acento? Porque eu já estou me preparando para quando eu for criar a minha tabela. Então, eu já não coloco acento. Professor, você também colocou underline aqui, ou entre data de nascimento? Beleza. Eu coloquei. Por quê? Porque quando eu for criar a tabela, eu não posso ter espaços. Então, o underline é permitido. Então, uma forma de separar é usando underline. O Lá Loureiro colocou código é igual a ID? Sim. Tá? Código é igual a ID. Pode ser ID também, não tem problema. Então, do lado esquerdo aqui, eu só listei os campos. Ao lado aqui, onde eu tenho a janelinha de professores com os campinhos, esse carinha aqui é a representação do MER, que é o que? A entidade representada ligada em cada campo, tá certo? Isso eu posso ter usando softwares para isso. Eu vou mostrar na próxima aula como que a gente pode desenhar isso, tá bom? Mas vocês podem usar. Eu uso um software chamado BR Modelo, onde eu crio as minhas entidades, tá certo? E aqui foi nele que eu criei, inclusive, tá? Beleza? Então, do lado esquerdo, a lista de campos e do lado direito ali, o nome da entidade com a representação do MER, do modelo de entidade de relacionamento. Próximo. Código. Ano, sala, período. Tá faltando aqui o horário também, poderia pôr. Então, turma, código, ano, sala, período. Então, aqui é o mesmo caso do anterior. Do lado esquerdo, os campos e do lado direito, a representação no modelo. E o Scorpion perguntou, ID seria uma chave primária? Sim. A gente vai falar disso na próxima aula. Mas já que você tocou no assunto e a gente tem 3 minutos, eu vou falar. Quando a gente vai pensar numa tabela, normalmente a gente já cria um campo que não se repete, que ele vai ser o identificador. Esse campo, chave primária, ele vai ser um identificador. Vejam que eu posso até pintar ele com uma corzinha diferente aqui para representar que ele é uma chave primária. E a chave primária, ela é um campo que normalmente ele é do tipo inteiro e recebe número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, eu posso ter uma chave primária que não seja numérica? Pode, mas são as boas práticas. O Zelbae aí colocou. Olha as boas práticas aí, gente. E é isso mesmo. Aí aqui, tudo isso que eu fiz do lado esquerdo, tirando acentuação, colocando ao invés de espaço underline. Aqui eu coloquei tudo em letra maiúscula, mas poderia estar em letra minúscula sem problema algum. São boas práticas para a gente conseguir fazer o nosso banco de dados, certo? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula. Qual que foi a ideia dessa aula de hoje? Nós entendermos um pouco de como a gente concebe o banco de dados, do que a gente precisa entender. Aí a gente chegou aqui no final, distinguindo as entidades, criando as entidades a partir de um caso, e no final, mais no final ainda, fazendo a prática. Que a prática é o quê? Elencar as entidades e no final atribuir, ó, falar uma redundância aqui, atribuir os atributos. Ou seja, dizer quais campos que a gente vai querer armazenar. É simples. Eu não quero mais nem menos. Eu quero isso dessa aula de vocês. A prática hoje foi essa, tá? Para não confundir. O que a gente vai fazer na próxima aula? Vou dar spoiler. Na próxima aula a gente vai, professor Fábio, se quiser voltar aí, pode voltar. Na próxima aula, a gente vai o quê? Ligar as entidades para chegar onde? No nosso diagrama, que é o quê? Aquele que a gente faz antes de montar o nosso banco de dados. Legal? Fui claro? Ó, não corri com a aula,
tivemos bastante tempo, tivemos prática mesmo, professor Fábio. Se eles reclamar, você pode falar assim: "Ó, então você não assistiu a mesma aula que a gente", entendeu? Então, é isso, tá? Professor Fábio, tem alguma palavra final aí? Fique à vontade. Eu queria agradecer a participação dos alunos, certo? No chat da aula de hoje, ao vivo, perguntando, interagindo. Queria também comunicar aos alunos que segunda ou quarta, certo? A gente irá ter a primeira aula do professor Bruno, certo? A aula de hoje foi uma aula gravada do professor Vitor, certo? Que é um professor da casa também, mas irei comunicar a vocês via comunicado a aula que a gente vai ter do professor Bruno, ou segunda ou terça. Tá? Segunda ou quarta-feira a gente terá a primeira aula ao vivo do professor Bruno e na quinta-feira a nossa segunda aula. Só lembrar para vocês que o Hackathon, uma parceria Unicesumar Clique, está disponível para vocês, certo? Realizar as inscrições, montar as equipes, vai até o dia 26, até o dia 27 de julho. Está lá, o edital está lá no material da disciplina, o link para fazer as inscrições está no mural de aviso, como também estou compartilhando aqui para vocês o link, certo? Aqui no rodapé da aula, certo? hackathon.sesumar.com.br, onde vai ter uma premiação de R$ 15.000 dividida entre as 3 melhores equipes. E lembrar a vocês que vocês irão participar de um evento, né? Onde a gente está trazendo uma empresa internacional que no final eles podem contratar vocês para assumir um emprego ali na Clique, entre outros parceiros. E lembrar que está disponível também para vocês realizar trilhas de aprendizagem, certo? E essas trilhas, alunos, são gratuitas para vocês realizar. Empresas pagam até R$ 17.000 para ter uma trilha dessa disponível para a sua empresa e para a sua equipe, certo? Lembrar também a vocês que a atividade de estudo 1 e a atividade MAP está disponível para vocês realizar, certo? Está lá no ambiente da disciplina, como também os vídeos de orientação está lá no material da disciplina, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição no Fale com o Mediador. E lembrar também que eu disponibilizei para vocês o slide do professor Vitor lá no material da disciplina. Qualquer dúvida, estou à disposição e sejam todos bem-vindos ao módulo 53, 2026 e a disciplina de banco de dados. E já convido vocês para a segunda aula, às 20h40, das disciplinas que vocês irão estar cursando no módulo 53, 2026. Qualquer dúvida, estou à disposição.